Oi, meus amores! E aí, como vocês estão? Vamos embora para mais uma aula? Depois de visitarmos os italianos e alemães, hoje vamos falar de mais um grupo de imigrantes que chegou aqui no Brasil. Hoje vamos para a Espanha! Ou são eles que vêm para cá? Gente, hashtag fica em casa. Quem vem são eles. Afinal de contas, eles que migraram para cá. Resolvida essa confusão? Podem chegar, espanhóis. Mi casa é su casa. Tremendo, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento. Que golaço! Conhecida pelo futebol. Pela Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Pela série mais aclamada de todos os tempos. Isso tudo a gente já conhece, mas hoje eu vou falar de algo novo, que não é tão novo assim, desse país que chegou aqui no Brasil no final do século XIX, início do século XX. Falando em imigração espanhola aqui no Brasil, há uma estimativa que mais ou menos 700 mil espanhóis foram desembarcados aqui, saindo principalmente dos campos em Espanha, onde a situação de miséria os impelia a buscar novas possibilidades de vida. Da mesma forma que aconteceu com os italianos e os alemães que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Alguns desses imigrantes foram para o sul do Brasil, outros para o Rio de Janeiro, mas a grande maioria deles foi para o estado de São Paulo. Eles se concentraram lá em duas frentes. Ou eles trabalhavam nas fazendas de café no interior do estado paulista, ou eles fizeram parte do processo de metropolização da capital, São Paulo. Ou seja, encheram a cidade de gente, ajudando a fazer de São Paulo a maior cidade do Brasil em número de habitantes. Os imigrantes espanhóis foram o terceiro maior grupo que vieram aqui para o Brasil, superados apenas pelos italianos, que a gente viu que a maior colônia italiana no mundo fica aqui no Brasil, e pelos portugueses. De lá para cá, a influência espanhola foi ficando na nossa cultura. A proximidade da língua ajudou bastante. E olha que eu disse proximidade, porque tem muita pegadinha do espanhol para o português. Eu vou te dar um exemplo. Em espanhol, vaso. No Brasil, vaso ou vaso. Mesmo assim, a gente se entende bem. Uma das maiores contribuições musicais dos espanhóis aqui no Brasil foi, sem dúvida, a música flamenca. Essa dança é fortemente ligada à cultura espanhola. O flamengo, assim como o samba, tem diversos subgêneros que no decorrer dos anos foi recebendo novos elementos e ganhando novos admiradores. A princípio, o flamenco era constituído apenas de canto, o cante. Com o tempo, ele foi ganhando outros elementos, como as palmas, o violão ou guitarra, o toque, ou o sapateado e a dança, o baile. Também foram incluídos os instrumentos de percussão, como o cajón e a castanhola. O primeiro é aquela caixa de madeira na qual o músico se senta e toca batendo com as mãos. Essa aqui, ó. Já a castanhola consiste em 2 pedaços de madeira colocados ao redor dos dedos, tocados enquanto se executa a dança. Devido à proximidade com a língua e o jeito quente do espanhol, o processo de fusão das duas culturas é comum e muito presente na arte e na fala de grandes representantes da música brasileira. Hoje vamos falar de Fernando de la Rua, um músico brasileiro da cidade de Itapeva, interior de São Paulo. Ele era filho de espanhol e de mãe brasileira.
você viu aí, o refrão de hoje começou inspirado pela música flamenca. E nós vamos conversar com um artista brasileiro que também tem sangue em espanhol, o violonista, compositor e arranjador Fernando de la Rúa. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui no refrão. Obrigado a você. Fernando, como é que o violão caiu na sua mão? Ainda criança? Como é que foi essa história? Lá em casa, né, meu pai vem de Madrid, ele nasceu em Toledo, se criou em Madrid e veio para o Brasil com 25 anos de idade. E ele tocava um pouquinho, ele nunca foi profissional, né, de violão. E minha mãe, por sua vez, no interior de São Paulo, que é de onde eu nasci, Itapeva, ela também tocava um pouquinho de violão. Então a música sempre esteve presente na nossa casa, né, desde que eu era pequeno. Só que eu, como amor ao violão, ou pegar essa vontade curiosidade de conhecer o instrumento mesmo, foi aproximadamente aos 15 anos. Na época você tocava o que exatamente? Ou do que é que você gostava? Então, aí eu gostava de música, a gente tocava alguma coisa de Beatles, né, que na época lá em Itapeva, na minha cidade, curiosamente, tem muitos grupos de rock também, né, rock de garagem, assim. Então eu tocava com uma banda que fazia Beatles e Simon & Garfunkel. E eu tocava com uma banda que fazia MPB também. Né? Então aí tocava Belchior, né? Alguma coisa assim, que a Elis Regina interpreta, né? Milton, porque eu tinha um professor de literatura que incentivava isso nas aulas, né? Tocava baixo elétrico também, né? Fazia acompanhava essas bandas, né? Então eram 2 ou 3 bandas basicamente que eu tocava, e rock and roll, Black Sabbath também, um pouquinho, Led Zeppelin e tal, né? Eu tive essa fase também, né? Assim. E como é que você decidiu buscar uma formação mesmo específica? Então, aí foi já com 20 anos mais ou menos, né? E foi em São Paulo que eu comecei a estudar técnica de violão, linguagem básica de técnica de violão, e foi, no caso, pelo violão clássico, né? Então, aí eu tive um professor, além dos meus pais, né? Eu tive um professor, mas nessa época o flamenco ainda não era a minha... Né? E né? quando é que o flamenco passou a ser a sua... Então, aí houve uma época que meu pai, como imigrante, né, espanhol, ele ficou sócio, se fez sócio de uma entidade que tem lá em São Paulo, que chama Sociedade Hispano-Brasileira de Socorros Mútuos, que é um grêmio, né, que tinha imigrantes espanhóis e que os filhos frequentavam também, como se fosse um clube assim, né, um clube social. Aí quando eu comecei a frequentar esse clube, eu penso que foi uma coisa ligada à minha origem também, né? Tem a ver, tenho certeza que foi ligada à origem do meu pai, de onde ele veio, né? Por alguma razão eu me identifiquei. Então foi aí que eu comecei a pesquisar sobre flamenco. Aí foi quando eu comecei a me dedicar ao flamenco mesmo, né? E a pesquisar a técnica básica de flamenco. E aí foi quando eu comecei a pegar gosto mesmo pelo flamenco. E o meu clique mesmo de falar, é isso que eu quero, foi quando eu assisti o filme Carmen, pela primeira vez, que é a trilogia do Carlos Saura, né? E o Carmen é um dos filmes, né? E foi quando o Paco de Lucía estava tocando. Antenado nas contínuas mudanças do decorrer do tempo e na ligação entre o antigo e o moderno, o Fernando de la Rúa deixa bem claro na sua música a fusão dos ritmos, como o chorinho, a bossa nova, o samba, o flamenco, as bolerias, as soleás, as coplas, com fortes e reconhecidas influências de artistas antigos e contemporâneos, tanto espanhóis quanto brasileiros. Entre os brasileiros consagrados que marcaram a música de Fernando de la Rúa estão Chico Buarque, que, segundo o músico, é a melhor associação da harmonia com a letra, Milton Nascimento e o Clube de Esquina, um movimento musical nascido na década de 60 em Minas Gerais. Definir-se como guitarrista flamenco brasileiro, para Fernando de la Rúa, significa justamente uma fusão, ou seja, tocar o flamenco com influências de elementos da música brasileira, especialmente do choro, por ser um dos estilos mais expressivos do mundo, como o flamenco, em se tratando de violão. Em ambos os estilos, o violão tem grande importância e os violonistas precisam ter uma destreza muito grande para tocar, tanto o flamenco quanto o chorinho. De la Rúa já juntou vários estilos musicais brasileiros com o flamenco. Tem até música sertaneja na história.
música do Fernando traz já o levou para lugares como Argentina, Holanda, França, Bélgica. A riqueza cultural favorece o artista brasileiro, envolto por uma riquíssima miscigenação, uma mistura étnica do nosso povo. Essa mistura ajuda na melhor compreensão da cultura do outro, uma vez que ela faz parte da nossa própria cultura. Quer ver só um exemplo? Tem uma música espanhola que tomou conta das rádios brasileiras em 1995 e nunca mais saiu. Nessa época você não era nem nascido, mas eu acho que seu pai e sua mãe vão lembrar dessa história. Se bem que, na verdade, você também vai lembrar. Sabe por quê? Porque se você quer ver as pistas de dança terminarem em alta, animadas numa festa, é só soltar essa música que ninguém fica parado. Desde 1995, ela vem embalando muita gente para dançar. E eu acho que você já sabe que música eu tô falando. Se você não sabe, fica de pé e confere aí. Eu disse para você ficar de pé porque eu tenho quase certeza que você não vai aguentar ficar. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. ¡Ay! Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Le gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. E aí, topa tocar Macarena na flauta dulce? Vai ser o mal barato. Pega a flauta e vem comigo! E aí, se divertiu? Eu me diverti demais. É isso, gente. Somos essa riqueza, essa mistura. Como eu já disse outras vezes, somos muitos, somos um, somos Brasil. E é isso. A gente se vê por aí, ou melhor, por aqui. O importante é que a gente vai se encontrar. Um beijo e um ótimo descanso para vocês. Hasta la vista! Adiós! Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena.